Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ver neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade ao modelo de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: não por sempre o restante do trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. O Brasil vai parar para assistir a maior revisão pro Enem em 2023. Sabe por quê? Vem aí a reta final do ProEnem. São 3 semanas com mais de 100 horas de aulas. Teremos muitas dicas, revisões, exercícios, premiações e, claro, né, tudo aquilo que realmente cai na prova do Enem. Vem comigo e se liga só no que a nossa equipe vai fazer. Do dia 23 ao dia 27 de outubro, teremos o evento Você Decide. Uma semana de revisão que você escolhe o que você quer revisar. É isso aí, Carol. E mais, nas semanas de véspera você vai ter conteúdo de todas as disciplinas. Uma super revisão para chegar preparado no domingo. E não acabou mesmo, Leandro. Na véspera da prova, acontece o nosso famosíssimo aulão de véspera. O aulão onde os professores do ProEnem se reúnem para dar muita revisão, muita dica. E é claro, é um evento também com muita diversão. É imperdível, hein? E olha, Camila, não para por aí, viu? Depois da prova, a gente te aguarda no gabarito do ProEnem. Vamos corrigir a prova e simular aquele notão com TRI. E tudo isso de graça no YouTube. E o melhor, você ainda concorre a uma viagem com tudo pago para você descansar nas férias após a prova. Porque você não é de ferro, né? Vai ficar de fora dessa? Então vem comigo, se inscreve aí. Estamos ao vivo, estamos online, Alanzinho. Aí, vocês vão participar do reta final, não vão? Olha só, se não participar, vou jogar praga. Tô brincando, não faz isso não. Às vezes a pessoa nem vai poder assistir, tá ligado? E tô eu aqui jogando praga. Não, gente, brincadeira, não vou jogar praga não, pelo amor de Deus, cara. Né? Mas vai ser bom se você tiver presente no reta final, não é? Ah, vai. Pô, vai ser maneiro. Pô, vi o Arthurzinho aqui falando com vocês, pô, maneiro. E aí, Musa Nisei Sensei? O Carlson já vi que tá presente aqui, meu parceiro. Pô, Fabinho, pô, sempre presente, tamo juntos, meu querido. Muito bom ter você. A galera já tava falando aqui, cadê a pessoa que fala o dia que falta pra mim? Gente, para com isso, cara. Vocês vão ficar despertando coisa, né, que não é legal, cara. Eu sei que é importante saber quanto tempo falta, é claro, mas pô, toda hora falando dá um negócio, né, dá um negócio. Ô, pelo amor de Deus. É ou não é? Salve, salve, Clark Kent! Qual é, meu querido? Beleza? Bom ter vocês aqui. Satisfação muito grande ter vocês, de verdade. Mais um dia aqui juntos. E aí a gente pode até dizer que a gente já tá acabando, né, cara? O nosso último assunto, a radioatividade. Tudo bem que é dividido em 2 semanas, né? Tem essa e a semana que vem. É um assunto relevantíssimo para a prova do Enem, evidentemente. É óbvio, né, cara? E que tem o seu valor, né? Eu, particularmente, gosto tanto de radioatividade que eu tenho até ela tatuada aqui em mim, ó. Olha lá. Tá escrito em francês, beleza? Em homenagem à senhorita Marie Curie, né? Viveu grande parte da sua vida na França, contribuiu demais para a ciência, seja uma contribuição para a física, como contribuição para a química, portadora de 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência, a única até hoje, conquistados em 1903 e 1911. Até hoje ninguém conseguiu esse feito.
Lembrando que prêmio Nobel só é entregue para pessoa em vida, né? Então tu tem que fazer essa descoberta bolada na tua vida, tem que estar vivo. Não adianta ter descoberto e morrer que não vai receber. Não existe prêmio Nobel de forma póstuma, né? Não existe isso, né? Cara. Gente, se essa aula aqui tivesse 10 horas, eu acho que eu daria essa aula de 10 horas de radioatividade. Eu particularmente gosto muito dessa área da química, é uma das áreas que eu mais me dediquei, mais estudei, que eu gosto da história. Já li muito sobre radioatividade, sei bastante coisa sobre radioatividade. Já tive a oportunidade de comprar um livro fora do país, né, na Europa, sobre radioatividade, que conta um pouco da história, sobre a ótica dos europeus, e aprendi muita coisa. E foi muito bom, cara, porque a gente acaba aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, recebendo algumas informações, essas informações que chegam são um pouco repetitivas e não muito precisas, né? Então, você conseguir adquirir um livro em loco, para mim foi muito importante. Foi, inclusive, o primeiro livro em outra língua que eu li. Pô, muito bom, cara, muito bom. Fiquei muito feliz de ter atingido essa conquista. Eu que sou uma pessoa de exatas, nata, né? Uma pessoa que não é não tem muita afinidade com ler mais livros, sempre tive muita dificuldade de me concentrar por conta de questões, né, que eu tenho de concentração, mas eu acho que aqui tem muita gente que me entende, né? Talvez muitas pessoas que passem por isso também, e sempre foi muito difícil parar para ler livro paradidático e conseguir me concentrar naquelas histórias que não eram muito do meu agrado. Mas quando eu comecei a entender que se eu faço aquilo que realmente me interessa, seja uma atividade que eu, a princípio, não curto tanto, pô, cara, se eu tô fazendo aquilo para uma área que eu gosto, começa a ficar muito bom. Às vezes você fala assim, estudar não é para mim, nananana. E aí tu fala assim, cara, talvez você só não esteja estudando aquilo que você realmente gosta, sacou? É isso, galera. Então, quando você entrar na faculdade, você vai chegar nesse momento onde você vai estudar aquilo que te interessa de fato, entende? E aí, lá na frente, as coisas começam a fazer sentido. Então, aquilo que você talvez não goste de exercer hoje, talvez não seja uma questão de não gostar. Talvez você só esteja fazendo aquilo numa área que você não gosta, né? Resolvi dar uma de coach agora. É o seu coach escalvo, é ou não é? Seu coach escalvo. Tô brincando. É porque, cara, falar de Marie Curie, cara, falar de radioatividade faz exalar de mim tanta coisa, cara. Essa história é tão maravilhosa, cara, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. E é uma história maravilhosa não porque ela é uma história de um mundo encantado, muito pelo contrário, uma história de muita superação e que eu tenho certeza que se vocês forem ler, eu tenho certeza que ela vai inspirar muito vocês. E, cara, se há alguém resiliente, essa alguém é Marie Curie, que hoje eu vou levar, né, tatuado em mim. É isso, cara. Pessoal, professor, é sua avó? É sua avó? Não, gente, é Marie Curie. Mas tá com cara de morta. Ela já morreu, né, gente? Fazer o quê? Beleza? Bom, gente, não vou ficar aqui contando história de radioatividade não, porque senão eu já ficar aqui os 45 minutos conversando da história de radioatividade. Vamos pro quadro que vocês já sabem. Vambora, vamos começar, vamos pro que interessa. Pô, gente, se eu ficar aqui conversando com vocês de radioatividade, gente, eu acho que deveria tirar um dia, sentar na mesa de bar, e aí eu começo a contar a história da radioatividade, coisa que eu já fiz com o Otto, já fiz com o Biro, né, com o Leandro. Ixi, gente, já fiz com uma galera, que eu sei que essa galera gosta de historinha, né? E aí a gente vai contando, eles vão trazendo inputs da história. Ixi, gente, as histórias acabam se mesclando, e aí a noite passa a ser uma noite agradabilíssima. Inclusive, esse livro que eu comprei, eu estava viajando com o Otto. Meu parceiro, meu irmão. É isso. Bom, gente, vamos falar sobre radioatividade. Não vou contar a história para vocês aqui, porque realmente eu acho que nosso tempo ele é curto para isso, né? E a gente pode já ir direto ao foco. A nossa aula de radioatividade vai ter 2 momentos. O primeiro momento, que é hoje, onde a gente conversa sobre as reações radioativas e, obviamente, as emissões radioativas também. E a gente vai ter um outro momento, que é na semana que vem, onde a gente vai conversar sobre cinética radioativa, fissão e fusão nuclear. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre quais são as emissões que a gente trata quando a gente fala de radioatividade. Professor, o que é isso de emissão? Calma, para você poder entender um pouco melhor sobre o que é a radioatividade, o que é essa área do conhecimento chamada de radioatividade, que foi, evidentemente, não descoberta pela Marie Curie, mas teve os seus estudos aprofundados por ela,
inclusive que concedeu para ela o primeiro prêmio Nobel, essa área, ela é uma área muito rica e muito relevante para a gente. Por quê? Bom, a gente está falando de um estudo que pegou ali o final do século XIX, início do século XX, só para você poder se orientar. Onde que a gente está? Então você sabe o momento, né? Você sabe o ano, ali por volta de final do século XIX, início do século XX. E a gente está falando basicamente na Europa, sendo bem específico, quando a gente fala sobre Marie Curie, falando sobre a França, tá? Então essa é a região, esse é o tempo, esse é o momento que a gente está. Bom, antes do estudo e da descoberta da radioatividade, da proposta desse conceito, a gente imaginava, e aí voltando lá no passado, lá no início da alquimia, a gente sempre buscava tentar encontrar o que o pessoal chamava de pedra filosofal, que era aquela pedra que se tocasse em qualquer metal, o transformaria em ouro. É claro que essa pedra nunca existiu. É claro que isso é uma viagem, isso obviamente não faz o menor sentido, porque durante muito tempo a gente entendeu que, se o ouro tem muito valor, se eu consigo criar ouro, eu consigo ficar rico, ou não é? Só que a gente entendeu por muito tempo que fazer com que a gente tivesse uma transformação de um elemento químico em outro era uma parada que era praticamente impossível. Até que a radioatividade surgiu. Por que a gente fala sobre isso? Quando a gente pensa em transformar um elemento químico em outro, a gente tem que raciocinar que o que define um elemento químico pertencente a um determinado grupo de átomos que a gente conhece, isso vai ser definido em função do número de prótons que existe no seu núcleo. A gente já teve aula aqui sobre atomística, lá no passado. Então a gente sabe que o que define o elemento químico é o número de prótons que existe no núcleo. Num passado, a gente entendia que reações químicas são reações que usam exclusivamente a eletrosfera. Então eu estou ligado a você com a minha eletrosfera, e aí para a gente poder gerar uma reação química, a gente quebra essa nossa ligação que é feita pela eletrosfera, eu vou lá e me ligo uma outra coisa e acabo produzindo outras substâncias. Então as reações desde sempre foram estudadas como reações que envolviam quebra e formação de ligações químicas, que ocorrem por meio da eletrosfera. Por quê? Porque o núcleo do átomo, gente, era meio que uma região inatingível. Por quê? Porque o núcleo do átomo, ele é uma região, muito pequena, de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo como um todo, e é uma região extremamente energética, onde partículas positivas e neutras acabam coexistindo ali num equilíbrio que está ali bonitinho aí ocorrendo naquele sistema. Então, você conseguir gerar uma reação química dentro do núcleo do átomo era, durante muitos anos, praticamente impossível de acontecer. E aí a Marie Curie, ela consegue entender, durante um certo momento, que era sim possível a gente gerar reações químicas dentro do núcleo do átomo. Essas reações químicas que acontecem dentro do núcleo do átomo são reações conhecidas como reações radioativas. Entende? Então a radioatividade, ela é um campo da ciência, e aí eu posso falar que é um campo da fisicoquímica, que vai estudar as reações que acontecem dentro do núcleo do átomo. Entende o que eu estou dizendo? Esse é um ponto crucial para vocês. Por quê? Porque assim como na história você tem que saber onde você está, na química você tem que saber onde você vai reagir. Qual é a parte do átomo que está entrando em reação? Então, lá estudando os sulfatos duplos, né, de urânio que a gente tinha, de potássio e uranila, né, que foram os compostos inicialmente utilizados com a plecheblenda, que era um minério que continha esses caras, a Marie Curie conseguiu entender que a radioatividade era um fenômeno nuclear. E aí, de fato, a gente tinha reações que aconteciam dentro do núcleo do átomo. E aí, a gente fala sobre o núcleo quando a gente pensa em radioatividade. É por isso que quando a gente usa radioatividade para energia, a gente fala sobre energia nuclear. É por isso que quando a gente usa radioatividade para bomba, a gente chama de bomba nuclear, porque a gente está fazendo reações químicas dentro do núcleo do átomo. Tudo bem? É claro que uma série de personagens foram importantes na história da radioatividade. Desde o Röntgen com o primeiro raio-x, até Becquerel junto com Pierre e Marie Curie ganhando o primeiro prêmio Nobel atrelado à radioatividade,
Tá? O primeiro foi com Röntgen, mas logo depois a Marie Curie recebe esse prêmio Nobel. E aí muita coisa acontecendo sobre a descoberta da radioatividade e ela é muito importante para uma série de coisas. A radioatividade, ela teve tanta relevância que todo mundo começou a meio que estudar essa parada. E um dos caras que apareceu na história e que foi relevante para estudo e aprofundamento, né, das ideias de radioatividade foi esse cara daqui. Professor, eu já escutei falar no Rutherford. Só que o Rutherford apareceu para mim lá em modelo atômico. Eu não sei se você lembra, mas o experimento que fez Rutherford propor o seu modelo atômico, o modelo do sistema planetário, foi bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. E partícula alfa é uma partícula radioativa. Ou seja, o Rutherford, antes de propor o seu modelo atômico, ele trabalhou com radioatividade. Gente, não sei se vocês sabem, mas ele e a Marie Curie eram um fechamento. Eles eram amigos, participaram da conferência de Solvay. Uma conferência absurda, cara, que aconteceu, cara, e que foi uma união de personagens extremamente importantes da história da ciência que resolveram grande parte dos problemas que a gente encontrava até o presente momento. Então, Rutherford e Marie Curie, fechamento. Não sei se vocês sabem, mas a Marie Curie, ela era fechamento com Einstein também. Tem inclusive uma foto do Einstein novinho, andando com a Marie Curie pelo jardim e conversando. Imagina o que não devia estar sendo conversado naquele momento, né? Enfim, gente, Marie Curie é extremamente importante e eu falei que não ia contar a história e já estou contando um pedaço da história, mas eu não me aguento, gente, pelo amor de Deus. Vambora, vamos falar de Rutherford. Ernest Rutherford, um dos caras que propõe pra gente modelos atômicos, também traça pra gente um experimento e o experimento que define algumas características das emissões radioativas. Qual é a jogada? A radioatividade a gente não enxerga. Então, era observada a radioatividade utilizando um produto que no passado era bem comum, que eram os filmes fotográficos, que a galera revelava, né? Até hoje em dia ainda tem, só que um pouco menos. Mas a galera revelava aqueles filmes fotográficos em câmaras escuras, não era isso? Então, quando a radioatividade ela toca num filme fotográfico, o filme fotográfico ele fica marcado. Então, para a gente poder visualizar a radioatividade, já que a gente não a enxerga diretamente, a gente usava um filme fotográfico para que essas partículas, quando tocassem essa superfície ficasse marcada. Então, o que o Rutherford fez? Ele pegou uma caixa de chumbo, a Marie Curie já tinha dado papo para ele, já tinha falado, olha só, ô Rutherford, não deixa a radioatividade ficar tocando sobre você, é perigoso, eu sei que tem uma galera fazendo bosta com radioatividade. Pô, cara, se você for procurar aí na internet, você vai encontrar pasta de dente usando tório, que é uma substância radioativa. Você vai encontrar alguns pratos de comida feitos com urânio, que brilha no escuro. Você vai encontrar festival com pessoas com vestido cheio de radioatividade para brilhar no escuro e ficar dançando para fazer espetáculo. Você vai procurar, você vai ver o próprio Pierre Curie, marido da Marie Curie, botando radioatividade no machucado para ver se melhorava. Então, a Marie Curie falou assim, olha só, gente, não é bem assim não, filho. Então falou assim, Rutherford, se tu vai mexer com substância radioativa, se protege desse negócio para que você não tenha a sua vida encurtada. Beleza? Então, obviamente o Rutherford aqui, ele coloca uma substância radioativa dentro de uma caixa de chumbo, porque o chumbo bloqueava a saída da radiação e já era sabido até então. E aí, quando ele faz um orifício dentro dessa caixa, a radioatividade ela passa por esse orifício e ele coloca essa radioatividade passando por dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Para que isso? Justamente para a gente poder verificar quais eram as características das emissões radioativas. Claro que as características quanto à carga. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, existiu uma marcação no centro desse meu filme fotográfico, dessa minha lâmina reveladora, existiu uma outra região marcada aqui e uma outra região marcada um pouco mais embaixo. Bom, com isso, ele notou que, evidentemente, grande parte das partículas passava direto. Na verdade, aqui a gente vai chamar somente de radiação. A gente tinha um pedaço dessas emissões sendo atraídas pelo polo negativo e atingindo essa região, e a gente tinha uma parte dessa radiação sendo atraída pelo polo positivo, gerando esse formato do espalhamento das emissões radioativas que a gente tinha. Evidentemente, aquilo que
não sofreu atração nem pelo polo positivo, nem pelo polo negativo, evidentemente aquilo ali tinha carga zero. A gente chamou isso de radiação gama. A radiação gama, ela tem carga zero, ela tem carga que a gente não vai colocar aqui como nada, justamente porque não é atraída nem pelo campo positivo, nem pelo campo negativo. Agora, aquilo que era atraído pelo polo negativo, ele foi concedido a nomenclatura de partícula alfa. Partícula alfa. Essa partícula, se era atraída pelo polo negativo, ela era classificada como partícula positiva. Agora, aquela partícula que era atraída pelo polo positivo, ela evidentemente era negativa, e a gente chama isso aqui de partícula beta. Então, beta tem carga negativa. Então, aqui a gente vai ter 3 emissões radioativas. São elas a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. E é exatamente sobre isso que a gente vai ter que conversar. Tudo bem? Aqui nessa tabela eu vou apresentar para vocês algumas características dessas emissões que vão ser relevantes para vocês. Gente, infelizmente, vocês vão precisar saber dessas informações. Claro que 2 delas, como a carga e a massa, são as mais relevantes, que vocês mais vão utilizar. Mas as outras já foram citadas em questões e eu acho que vale a pena vocês terem no background de informações de vocês relacionadas à química. Tudo bem? Vamos lá, gente. Coloquei aqui a primeira coluna como a coluna das nossas partículas alfa. Bom, quando a gente fala sobre partícula alfa, a gente tem que entender o seguinte. Bom, a massa da partícula alfa é igual a 4 e a carga é igual a mais 2. Alan, eu tenho que saber disso? Sim. Sim. Na vez que o Enem cobrou isso, ele exigiu essa informação de vocês. Então você tem que saber que a representação da partícula alfa, ela vai ser alfa, em cima eu boto 4 e embaixo eu boto 2, não precisa colocar o positivo, porque de fato já está subentendido ali o positivo. Tudo bem até aqui? Maravilha? Ficou fácil por enquanto. Agora, quando eu falo sobre partícula beta, a massa da partícula beta é desprezível, tá? Vou botar 0 aqui, é desprezível. A carga dela é negativa, é menos 1, e a sua representação, ela vai ser a massa em cima, que é 0, embaixo vem a carga, que é menos 1. Essa é a representação da nossa partícula beta. Agora, a partícula gama, na verdade eu não posso chamar de partícula, tá, gente? A radiação gama, ela vai ser algo que apresenta massa 0 e carga 0. E a representação dela vai ser gama, 0 e 0. E aí você me fala o seguinte, Alan, por que eu não posso chamar de partícula gama? Você foi começar a falar e cortou a sua fala. Eu não posso chamar de partícula gama porque gama não é partícula. Porque gama não tem massa e não tem carga. A gente diz que gama é uma onda eletro... Dia 10 do 10, grandes marcas com frete grátis nas lojas da Shopee Oficial. Olha na Shopee! Faixa do visível, que a gente enxerga, que vai do vermelho ao violeta, mas você também tem, a partir do violeta, você tem lá o ultravioleta, a partir do vermelho você vai ter o infravermelho e todos os outros comprimentos de onda que vocês conhecem, ondas de rádio, micro-ondas e assim a gente vai seguindo. Se você for olhar o espectro inteiro, sugiro até você fazer isso no Google, bota aí, ó, né, o nosso espectro de comprimentos de onda, vocês vão perceber que em alguma daquelas regiões vai existir a radiação gama. E a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética e não uma partícula. Então não chama gama de partícula. Tá, alfa e beta eu posso chamar de partícula, não tem nenhum problema. Tudo bem? Bom, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Sobre a partícula alfa, a semelhança dela é ao núcleo do átomo de hélio. Então a gente diz que ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Como assim semelhante ao núcleo do átomo de hélio? O átomo de hélio, ele também tem massa 4 e também tem carga 2, tem número atômico 2. Quando você olha para um átomo de hélio, o núcleo do átomo de hélio é formado por 2 prótons e por 2 nêutrons. 2 prótons mais 2 nêutrons, a massa dá 4.
é exatamente o que acontece com a partícula alfa. A partícula alfa, ela também tem 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que a massa dela é 4. Então o núcleo de um átomo de hélio é igual à nossa partícula alfa. Alan, por que só é igual ao núcleo e não igual ao átomo como um todo? Porque o átomo como um todo do hélio, ele é um átomo completo, então ele também tem elétrons. Quando a gente fala sobre radioatividade, a gente está estudando reações que vêm do núcleo. E no núcleo a gente não tem elétron, tá, gente? Tudo bem até aqui? Beleza? Então fica atento, gente. Partícula alfa é o hélio? Não. É o núcleo do átomo de hélio, porque não tem elétron. Tudo bem. Quando a gente jogar essa partícula alfa no ambiente, ela vai acabar captando o elétron de alguém e vai acabar se transformando num átomo de hélio como um todo. É muito por isso que várias questões que estão relacionadas a reações radioativas acabam tratando o alfa como sendo o próprio hélio. Tudo bem? Então não tem problema se você encontrar em algum lugar chamando alfa de hélio, que é super aceito. Tudo bem? Agora, sobre a partícula beta ela é semelhante ao elétron. A partícula beta é semelhante ao elétron, uma vez que o elétron também tem massa desprezível e carga negativa. Alan, partícula beta é o elétron? Não. Partícula beta se parece com o elétron. Partícula beta é semelhante ao elétron. Tá, para você entender um pouco melhor sobre isso, qual é a diferença de um para o outro? Bom, a diferença de beta para o elétron é a sua origem. O elétron vem da eletrosfera e o beta vem do núcleo. E aí você me fala assim, professor, beta vem do núcleo? Beta tem carga negativa, me falaram que no núcleo só tinha próton e nêutron. Pois é, a gente diz que beta é oriundo de uma decomposição de uma partícula nuclear. Como assim, Alan? Se você pegar um nêutron, que está lá bonitinho no núcleo do átomo, o nêutron ele tem massa e a sua carga é 0. Quando um nêutron ele sofre decomposição, ele produz um próton, que tem massa e tem carga, e forma também uma partícula beta, 0 e menos 1. Então, da onde vem a partícula beta? A partícula beta, ela vem da decomposição de um nêutron. Então, o nêutron que está dentro do núcleo do átomo, quando ele se decompõe, ele libera uma partícula beta, libera uma carga negativa e sobra um próton. Tudo bem? Então, isso acontece de fato, tá? Então, posso chamar beta de elétron? Poder até pode, só que é diferente em relação à sua origem, tá? Eu particularmente não gosto de chamar, mas eu já vi várias questões chamando. Tudo bem? Agora, vamos conversar sobre velocidade. Bom, como alfa é a mais pesadona de todas, ela é a mais lenta das 3. A gente vai dizer que alfa trafega no ambiente a 1/10 da velocidade da luz. Essa letra C é o que simboliza pra gente a velocidade da luz. Então, alfa trafega a 1/10 da velocidade da luz. Enquanto que beta trafega no ambiente a 9/10 da velocidade da luz e gama trafega na própria velocidade da luz. Tudo bem? Quanto mais leve, maior é a velocidade que ele vai ter dentro do ambiente. Tudo bem? Poder de penetração. Na partícula alfa, o poder de penetração é baixo. No caso da partícula beta, o poder de penetração é moderado, enquanto que gama vai ser o mais penetrante. Então, ele vai ter um alto poder penetrante. O que isso significa? Significa que partícula alfa, a gente pode segurar e bloquear a sua passagem com coisas muito simples e muito fininhas, por exemplo, uma folha de papel. Tudo bem? Quando a gente vai para a partícula beta, para poder prender esse cara, a gente precisa de um tecido mais espesso, madeira, e a gente consegue prender essa partícula. A radiação gama é a mais penetrante de todas. Para você poder prender essa radiação gama, você precisa de um concreto muito espesso ou uma parede de chumbo para você conseguir impedir a passagem dessa radiação. Tudo bem? Agora, atenção num detalhe. Potencial de causar ionização nas coisas. A Unicamp falou sobre isso daqui em uma prova no passado. Ué, como assim capacidade de ionizar alguma coisa? Como assim?
calma. Ionizar alguma coisa é você tornar essa alguma coisa positiva ou negativa. Isso ocorre por meio ou da retirada de elétrons ou da doação de elétrons. É claro que para eu poder causar a ionização em alguma coisa, eu preciso induzir ou essa alguma coisa perder elétrons ou essa alguma coisa ganhar elétrons. E esses elétrons são recebidos ou perdidos em função da diferença de carga. Das 3 radiações, aquela que tem maior carga é a radiação alfa. Então ela, se é a que tem a maior carga, ela vai ser a que tem a maior capacidade de ionizar as coisas. Se ela é 2 vezes positiva, para ela é mais fácil retirar elétron das coisas. Entende? Então, vou dizer para vocês que ela tem um alto poder de ionização, enquanto que beta vai ser moderado e a radiação gama vai ter um baixo poder de ionização. Porque ela não vai apresentar carga, então é um pouco mais difícil para ela gerar emissão de radiação. Tudo bem, meus amores? Perfeito? Agora preste atenção aqui no seguinte. São as únicas radiações que são necessárias para a gente? Calma, porque essas são as mais famosas. Agora, lá em cima eu já escrevi nêutron e próton. Então vamos escrever isso aqui embaixo? Olha só, quando a gente fala sobre o nêutron, se por acaso você precisar escrever, e vai ser útil, sobretudo quando a gente falar sobre usina nuclear, sobre bomba nuclear, que é uma partícula que a gente usa nas reações de fissão nuclear, pelo menos as principais, o nêutron, ele tem massa, tanto que é com ele que a gente calcula a massa do átomo, mas a carga é 0. Agora, o próton, ele vai apresentar também massa, e ele vai apresentar carga. Agora, atenção, existe uma outra partícula que eu chamo de pósitron. Alan, o que é o pósitron? O pósitron é tipo a partícula beta, só que com carga oposta. A gente diz que o pósitron é a antimatéria da partícula beta. A gente pode dizer que o pósitron é o beta positivo, é o beta mais. Sacou? Isso aqui é uma das coisas que a gente acaba sendo irradiado quando o Sol manda radiação para cá, para a Terra. A gente é constantemente bombardeado por pósitron. Tudo bem, meu povo? Fez sentido para vocês? Show de bola? Tranquilo? Então guarda essas informações no coração de vocês. Agora, para a gente poder chegar numa construção de uma reação radioativa, vocês vão precisar de algumas informações úteis. Uma delas é uma informação que é antiguíssima dentro da química, que é uma das primeiras informações que foram passadas para a gente, que foi a lei de Lavoisier. Quando a gente vai tratar de uma reação radioativa, você tem que entender que a soma da massa, lembra que o número de massa a gente escreve com a letra A. A soma do número de massa dos reagentes é igual à soma do número de massa dos produtos. Enquanto que a soma da carga dos reagentes vai ser igual à soma da carga dos produtos. Olha lá que lindo, gente. Isso daqui são 2 informações cruciais para vocês. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, lei de Lavoisier, e a soma da carga dos reagentes é igual à soma da carga dos produtos. A gente consegue ver isso, inclusive, aqui em cima. Olha só, a massa dos reagentes é 1, a massa dos produtos é 1 mais 0, que dá 1. A carga dos reagentes aqui é 0, a carga dos produtos, 1 menos 1, também deu 0. Tudo bem, gente? Faz o seguinte, galera, olha só, eu quero que vocês tirem um print desse quadro, beleza? Tira um print desse quadro, ele é crucial para vocês, e vamos resolver exercícios, gente. Físico-química, diferente de química orgânica, a gente tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para vocês. Ó, essas informações elas são extremamente úteis para vocês e eu trouxe até uma quantidade razoável de questões para a gente poder resolver. É claro que não dá tempo para tudo. O que não der para a gente fazer, eu deixo para vocês resolverem em casa, tá? Tem gabarito
no final, então vai ser feliz. Olha só, meus amores, vamos nessa. Olha só aqui. Bom, a gente vai ter, quando a gente for pegar as nossas questões, deixa eu dar uma olhadinha aqui nelas, pra gente poder escolher aquela que vai ser melhor pra gente resolver nesse tempo que nos resta. O tempo que nos resta nessa festa, bate nele, xinga ele, manda ele embora. Ó, vamos nessa. Deixa eu pegar aqui pra vocês uma questãozinha que vai ser interessante pra gente. Ó, deixa eu pegar aqui. Parará. Tchururu. Tá, beleza. Deixa eu pegar aqui uma que vai ser mais interessante pra gente. Maneirinho, ó, FUVEST. Ixi, gente, isso aqui já caiu várias vezes. Tá aqui bonitinho. Deixa eu só pegar aqui, tô passando as questões só pra gente poder ver qual que vai ser mais interessante pra gente. Tá? Olha só, essa aqui é uma questão interessante. Gosto dessa. Vou ficar na frente do gabarito pra vocês não terem a resposta, tá? Só pra ver se eu coloquei mais uma. Ó, questãozinha do Enem. Aqui é de fissão nuclear, é o assunto da aula da semana que vem. Deixa eu ficar aqui na frente rapidinho. Uma questãozinha da SpaceX, 11, beleza? E fechou. Tá, vamos fazer essa questão daqui, ó. Ó, vamos nessa. Meus amores, eu quero pegar essa questão daqui pra gente poder entender um pouco melhor como é que ela funciona. Questão de número 9, pra gente poder resolver aqui, que é uma questão muito boa pra gente poder aplicar esses conceitos relacionados a reações radioativas. Vamos nessa. Olha só, deixa eu ler o texto com vocês aqui. Vem comigo. Ó, a minissérie Chernobyl relata, inclusive, gente, uma das melhores séries de radioatividade que existiram na história. De verdade, cara. Eu gosto bastante dessa série. Ela vale muito a pena. Claro que é uma série sob a ótica americana, mas, pelo menos pelo que chega pra gente, é algo bem próximo ao que aconteceu na realidade, tá? A minissérie Chernobyl relata a verdadeira história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem e do devastador desastre da usina nuclear que ocorreu na Ucrânia em abril de 1986. Nos reatores nucleares, o urânio-235 absorve um nêutron, sofrendo fissão nuclear. O núcleo pesado se divide em núcleos mais leves, que são elementos químicos menores. 3 nêutrons livres e grande liberação de energia, como apresentado a seguir. Aí ele bota o seguinte pra gente. O elemento químico acima representado pela letra E, qual vai ser? Bom, gente, para a gente poder entender como resolver essa questão, eu preciso transformar essa reação aqui numa reação no nosso caderno para que isso fique mais fácil de vocês entenderem as coisas. Como assim? Vamos com calma. Olha, eu estou usando aqui o urânio com massa 235. E ele vai ser bombardeado por um nêutron. Quando eu falo que é bombardeado, ele aparece antes da seta, ele aparece nos reagentes. Então o urânio vai ser bombardeado por um nêutron. Como é que eu escrevo isso? Vem para o quadro. Olha só, eu vou pegar para vocês o urânio, ele tem massa 235 e ele vai ser bombardeado por um nêutron. Esse nêutron, ele tem que saber, você tem que saber escrevê-lo. Tá, mas como é que fica a escrita desse nêutron? Ué, você tem que saber que nêutron tem massa e não tem carga. Tá aqui bonitinho. 1 e 0. Ele vai produzir o quê, meus amores? Bom, a questão conta pra gente que ele vai produzir o quê? Vem comigo pro texto. Ó, ele bota pra gente que ele vai produzir criptônio 92, um elemento mais 3 nêutrons. Então, criptônio 92, um elemento e 3 nêutrons. Vamos lá. Ele forma pra gente o criptônio 92. Esse elemento em questão que a gente não sabe qual é, mais 3 nêutrons. A gente já sabe que a característica do nêutron é ter massa e a carga ser 0. Algumas informações que são úteis para vocês. Bom, para você poder montar essa nossa reação radioativa, eu vou precisar dos números atômicos. Por quê? Porque com os números atômicos, eu consigo descobrir o número atômico desse novo elemento. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu vou até a tabela periódica e faço uma consulta. Qual é o número atômico do urânio? Vamos para o texto? Olha aqui. Ó, o número atômico do urânio, vem comigo aqui, ó. O urânio eu coloquei uma tabela, obviamente, para vocês, para ficar mais fácil. Se você for procurar aqui direitinho, ó, o urânio tem número atômico 92.
O número atômico eu pego da tabela periódica, ou do dado do problema, caso ele tenha fornecido. Nessa questão ele não me forneceu. Então o urânio ele tem número atômico 92. Então vem comigo para o texto. Aqui, ó, a gente vai ter embaixo 92. Agora, qual é o número atômico do criptônio? Vamos lá. Ó, vem comigo aqui. O número atômico do criptônio, ele tá aqui, ó, ele vai ser 36, tá vendo? É o númerozinho que tá aqui em cima. Esse é o número atômico do criptônio. Beleza? Então vem comigo. Vou botar aqui para vocês 36. Só que nota, esse novo elemento, ele tem uma massa que eu não sei qual é, e ele tem uma carga que eu também não sei qual é. E eu preciso identificar. Tudo bem. Como é que eu faço para descobrir isso? Bom, para a gente poder descobrir isso, eu posso fazer o seguinte. Claro, para descobrir o elemento, basta o número atômico. A massa não é necessária. Mas eu vou calcular a massa só para desenvolver o hábito com vocês. Repara, ó, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Massa dos reagentes, 235, mais 1 do nêutron. Isso vai ser igual a 92 do criptônio, mais A desse novo elemento, mais 3 do nêutron, que é o 3 vezes 1. Olha lá que beleza. Aqui vai ser 236, vai ser igual, aqui vai ser 95, não é isso? Mais o A. Isso indica pra gente que A vai ser, ó, 236 menos 95, isso daqui, 141, deixa eu só fazer aqui para ver se vai dar isso aqui mesmo. 236 menos 95, isso mesmo, ó, 141. Então a gente vai notar que essa massa vai ser 141. Legal. E o número atômico? Ué, a soma do número atômico dos reagentes é igual à soma do número atômico dos produtos. Nos reagentes, o número atômico é 92 mais 0. Então não preciso botar nada. Isso vai ser igual a 36 mais Z mais 3 vezes 0, que dá 0. Não preciso botar nada. Então, quanto vale o Z aqui? Ué, o Z vai valer 92 menos 36, que dá 56. É isso, né? 56. 56. Então, esse elemento químico E, que ele colocou pra gente, ele vai ser escrito da seguinte forma. Esse elemento químico E, ele tem massa 141, tem número atômico 56. E como é que eu faço para identificá-lo? Para identificá-lo, eu procuro 56 na tabela periódica. Então eu vou até a tabela periódica, vem comigo, e eu procuro o 56º elemento. Você vai encontrá-lo aqui, ó. Olha só, 56 está aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o 56. Gente, não é pela massa, é pelo número atômico que a gente identifica o elemento. Então esse elemento químico, ele só pode ser o bário. Então, em questão, a gente vai ter o bário 56, 141. Então a nossa resposta fica na letra, vem comigo, a gente encontra na letra A. Esse é o nosso gabarito, é o bário, o elemento que a gente está utilizando. Então, saber mexer com essas reações radioativas é de suma importância para vocês. É claro que para isso, nessa questão, eu só precisei do nêutron. Mas eu poderia utilizar partícula alfa, partícula beta, poderia trabalhar com próton, poderia trabalhar com pósitron, entende? Beleza? Então quero que vocês pratiquem, né, essa resolução, que vocês resolvam as questões que eu deixei para vocês, tem bastante questão. Treina isso porque numa questão de prova, geralmente em radioatividade, a galera tende a acertar. Então é importante que vocês também resolvam as questões e acertem. Não dá mole nesse assunto, porque a galera normalmente acerta. Tudo bem? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Essa é a nossa primeira aula de radioatividade, falamos de reações radioativas e na semana que vem a gente continua falando de cinética radioativa. Tudo bem? É isso, um grande beijo no coração de todos e todas, nos vemos na próxima aula, se a paz permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser.
Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.